Entrevista com Helena. Na tela, uma mulher negra de 73 anos com cabelos lisos e grisalhos. Usa uma blusa preta de manga longa e gola canoa, um encharpe brilhoso azul claro. Ao fundo, uma parede branca. Helena, onde você nasceu? Eu nasci numa fazenda, primeiramente, boa tarde. Eu nasci numa fazenda chamada Bom Jardim, entre Medeiros Neto e Teixeira de Freitas, Bahia. Sim. Os seus pais trabalhavam na fazenda, é isso? Isso. Meu pai nunca trabalhou para ninguém, sempre na fazenda. Ele colhia milho, farinha, tudo ele vendia. Ele nunca deu um dia de trabalho para ninguém. Sempre foi assim uma pessoa que trabalhou para ele mesmo. E tinha pessoas que trabalhavam também para ajudar na colheita. E a sua mãe? Eu perdi minha mãe muito cedo, eu tinha 7 anos de idade. Ela faleceu de quê? Lá naquela época, não existia muito interior, não existia assim médico, era muito longe. E ela morreu de parto. A criança não chegou a nascer, né? E aí ela chegou a levar ela em uma cidade mais próxima para comprar remédio e levar ela, mas quando chegou para levar ela já não deu mais tempo. Acabou falecendo. E você tem quantos irmãos? Em torno, nós somos em 12 vive. A minha infância foi uma coisa assim meio complicada, que às vezes eu não gosto nem muito de lembrar, mas às vezes bate aquela saudade que eu acabo lembrando do Nordeste, aquela coisa ali, a natureza, mas eu praticamente não tive infância. Né? Porque você começou a trabalhar cedo, Isso. Seria por isso? Porque nós começamos a trabalhar, eu tinha 6 anos de idade quando eu comecei nós começamos a trabalhar na roça com meu pai. E ele plantava o quê? Ele plantava milho, plantava mandioca, amendoim. Para venda? Para vendas. E tinha aquela abacaxi, melancia, então tudo, laranja, banana, então tinha tudo aquilo que hoje vem para o Ceasa. Meu pai tinha na época lá para vender também, né? E como se deu os seus estudos então? Você logo ingressou na primeira série primária. Você se recorda disso? Como é que foi essa passagem sua pela escola? Olha, foi meio complicado, porque no Nordeste, na época, ele chegava a colocar pessoas, vinham de fora, professor, para estar dando aula. Tinha um lugar que é onde eles agressavam aquelas pessoas ali, aqueles professores, para dar aula para aquelas crianças. E era muito longe. E eu lembro que, um pouco que eu lembro, a gente saía, a gente ia ter uma roupinha que era uma saia toda prensadinha, azul marinho, uma camisa branca e um conguinha, sabe assim? E a gente ia, uma meia quase em cima do joelho, e a gente ia longe, eu acho, não sei quantos quilômetros, para estudar. Mas eu era muito peralta naquela época. Eu cheguei a ser expulsa de algumas escolas por eu ser, às vezes, eu ia bagunçar, e às vezes eu não tinha noção naquela época. E às vezes a criança que queria brigar comigo, eu puxava o cabelo, ou a gente, no barranco, quando a gente estava passando, eu rolava com aquela criança, chegava tudo suja de barro. E a última escola que eu passei, eu fui expulsa, né? Porque a professora não me aceitou mais, porque eu só ia para bagunçar. E aí, quando eu cheguei aos meus 10 anos, aí eu senti muita falta. Aí eu percebi que realmente aquilo, quando eu era criança, e aí eu fiquei muito tempo sem estudar. Com 15 anos eu vim para cá. Aí eu cheguei a estudar no SESI, né? Eu acho que eu estudei 1 ano e pouco, foi quando eu conheci o meu marido, e aí eu acabei desistindo da escola. E quantos anos você tinha? Na época eu tinha 16 anos. Então, e eu tive ali a força de Deus ali para estar me ajudando. Eu não sei como, mas hoje eu criei meus 3 filhos, hoje é 3 homens de bem, e graças a Deus cada um ali já teve as suas empresas. Tem um que tem a empresa dele, o outro deu uma parada por conta da pandemia,
E hoje, cada um deles tem os seus carros, está construindo as suas casas, comprou seus apartamentos. Então, eu louvo a Deus aí pela vida dos meus filhos. E eu não criei sozinha, mas eu tive o Deus ali na minha frente que me ajudou a abraçar essa causa. E hoje, 3 homens de bem, louvado seja Deus. Aí, quando eu casei, eu não trabalhava. Eu cuidava porque veio primeiro o Cleito, que era o mais velho, depois de 5 anos aí veio o Cleito, aí veio na escadinha, aí veio o Elton, aí veio o Adriano. Com 10 meses que o Adriano tinha, eu fiquei grávida do outro, do Elton. Então, aí foi muito difícil. Então, eu tinha que cuidar deles. E o pai não deixava eu estar trabalhando. Quando o Cleito tinha 10 para 11 anos, aí eu tive... ele chegou em mim e falou para mim que eu precisava ajudar ele a trabalhar. E foi aí que eu comecei a trabalhar, né? E o meu trabalho, geralmente, eu fui trabalhar em casa de família. E como que você retornou para a escola? Como é que você chegou no Colégio Santa Cruz? Eu cheguei no Colégio Santa Cruz, eu ainda estava depressiva ainda, né? E tinha 3 anos que eu tinha perdido o meu falecido. Sim. E aí foi quando eu precisava fazer algo para mim sair Só o trabalho não era suficiente. Pegar um ônibus, ir ter a Rebouças e trabalhar. Trabalhar lá das 8 às 4 e voltaria para casa. E foi ali que a minha ex-patroa, ela era professora do Santa Cruz, hoje ela é aposentada, e ali eu perguntei para ela se eu poderia estudar no Colégio Santa Cruz. Na época, por ser um colégio particular, ela falou que sim, mas eu precisava pagar uma taxa. A taxa na época era R$900. Mas aí ela iria ver lá para mim, e foi aí que ela conversou lá e eu consegui. E foi aí que veio uma aula de arte. E ele chegou e falou, olha, vou trazer os alunos para estar conhecendo a sala que vocês vão pintar. Olhei, pensei, mas pintar? Um monte de lápis de cor lá. E ele falou assim, uma folhinha de sulfite, assim, ele falou, olha, todo mundo aqui, a aula de terça-feira vai ser a primeira aula vai ser aqui. Olhei, falei, mas eu vim aqui, pensei comigo, eu vim aqui para me estudar, eu estou aqui para mim, de velha, virei criança, pensei comigo. E foi ali que eu comecei. Primeiro desenho, um desenho muito difícil, e era do Van Gogh. E foi ali que eu falei, meu Deus do céu, me apaixonei ali na hora. Levei 6 meses para mim fazer esse desenho. Aí foi para a exposição levar meu desenho. Aí eu fiquei muito triste. Aí o diretor veio e os professores falaram, não fica triste não, é sinal que o seu desenho ficou muito bom e a pessoa que pegou o seu desenho para pôr na parede dele. Você vai fazer outro melhor. Depois levei 3 dias e fiz um maior do que o que eu fiz. E foi aí que eu comecei em busca da história do Van Gogh. E foi aí que eu comecei a sair do Van Gogh e entrar na minha própria inspiração, né? E aí, às vezes, eu sonhava à noite um desenho, às vezes acordava meio atordoada assim, e eu começava a riscar ali, e no outro dia eu comecei a sair do Van Gogh por conta disso. Mas eu gosto das cores do Van Gogh, porque tem quadro... Quais são as cores do Van Gogh, Helena? O Van Gogh, ele gosta de umas cores muito malucas, cores muito fortes, mas ele joga o fundo que quebra toda aquelas cores fortes, né? E, inclusive, eu tenho um que eu comecei, que eu desenhei dele, com aquela cor forte, mas eu joguei em cima umas plantinhas verde para dar um tom para ir, porque ele ficou escuro, mas para ir para a parede, você percebe que tem algum verde nele. Tinha um pintor lá, e que eu iria gostar muito. E quando eu cheguei, a primeira coisa, antes da pesquisa, eu fiquei procurando esse professor, mas eu não achava. E aí, quando eu olhei mais na frente, o professor falou para mim assim, dá uma volta mais na frente, e pode ser que você vai interessar aí, né, em outras coisas mais bonitas aí. Aí, quando chegou mais na frente, eu vi uns quadros, mas eu não vi ninguém. Eu vi aquelas coisas assim, muito fortes,
tudo de madeira. E eu olhei, eu falei, meu Deus. Eu cheguei e comecei a apreciar ali. Eu falei, meu Deus, mas que coisa linda, mas cadê o dono daqui? Daí a pouco ele saiu de um negócio assim. Ele falou, sou eu. Eu falei, moço, quem é dono desses quadros? Ele falou, sou eu. Aí ele falou, por que a senhora pinta? Eu falei, eu estou começando. Ele falou, pelo seu rosto, dá para perceber que você é apaixonada pela pintura. E foi aí que ele me fez um convite. Você já teve alguém que você ensinou a pintar ou que você pretende ensinar? Olha, eu pretendo sim, inclusive assim, as pessoas me perguntam para mim, você me ensina? Eu falei, ensino, né? Então eu estou aí disposta, se a pessoa chegar e me pedir, dá para você me ensinar? Eu vou ensinar, com o maior carinho. Olha, o meu sonho hoje, sabe assim, o meu sonho hoje era poder divulgar meus quadros, né? Mas hoje eu tenho 2 sonhos, né? Mas hoje eu estou deixando um pouco mais para trás esse sonho de divulgar os meus quadros, Hoje, o meu sonho hoje é de levar a palavra de Deus para outras pessoas. Vale a pena pintar, porque é uma terapia, é uma descoberta, e quando você descobre que você é capaz de algo que você nunca imaginaria que você poderia fazer, isso é muito gratificante para todos nós. Olha, para quem tem um sonho, não desista. Seja lá o sonho que você tem, é de vender cachorro-quente, não desista. É de fazer trufa, não desista. É de pintar, não desista. Nada, 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 porque Deus está dando a nós o privilégio para que nós realiza o nosso sonho. Que Deus nos colocou aqui com um propósito, e propósito para que nós podemos descobrir nós mesmos, né? Para que nós podemos ser, talvez, numa descoberta de uma pintura, você se descobre que você pode melhorar mais do que você era, né? Se você tivesse que começar tudo de novo, você começaria pela pintura? Opa, sem dúvida nenhuma. Muito obrigada. Imagina.